Olá, meus amores do quinto ano. Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020. Hoje vamos estudar Geografia das páginas dos 319 a 329, certo? Módulo 4, região sul. Vamos lá. Com uma área de aproximadamente 577 mil quilômetros quadrados, essa é a menor região do Brasil e é composta por 3 estados. Veja quais são eles no mapa ao lado. Vamos olhar os estados da região sul, tá? Então, vamos lá. Paraná, capital Curitiba. Santa Catarina, capital Florianópolis. Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Clima e vegetação. Na região sul, atuam 2 tipos de clima. O tropical típico, que ocorre na porção norte do Paraná, e o subtropical, que atua no restante da região. As temperaturas mais baixas do país ocorrem nessa região. Em algumas áreas onde atua o clima subtropical, principalmente as de altitude mais elevadas, podem ocorrer até mesmo a precipitação de neve. As formações vegetais de mata, de araucárias e de campos nativas dessa região encontram-se muito alteradas, principalmente pela retirada da cobertura vegetal para o desenvolvimento da agropecuária. Certo? Página 320, a gente tem lá em cima, relevo e hidrografia. A maior parte dos rios da região sul percorre relevo de planalto, que proporciona à região um importante potencial hidrelétrico. No Rio Paraná, por exemplo, está localizada uma das mais importantes usinas hidrelétricas do Brasil, a de Itaipu. Esse empreendimento surgiu de uma parceria entre os governos do Brasil e do Paraguai. A usina hidrelétrica de Itaipu é responsável por gerar 15% da energia consumida no Brasil e 90% da energia consumida no Paraguai. Certo? Vista panorâmica da usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Vamos lá. Pinte um mapa de atividades, pinte um mapa de climas da região sul, contorne a legenda e depois responda as questões. Então, vamos lá. Verde, clima tropical típico, e o subtropical, certo? Qual o clima que atua na maior parte da região sul? Subtropical. O clima tropical típico atua em qual porção da região sul? Na porção norte do estado do Paraná, certo? Página 321, lá em cima a gente tem a diversidade cultural da região sul. A população da região sul é composta por 30 milhões de habitantes e passou a apresentar forte influência de povos imigrantes a partir do século XIX. Esses imigrantes eram principalmente italianos, alemães, poloneses e ucranianos, vindos da Europa, e japoneses, sírios e libaneses procedentes da Ásia. Os descendentes desses imigrantes, ao preservar as tradições e os costumes de seu povo, inseriram traços de sua cultura na culinária, na arquitetura e nas festas típicas da região sul. Diferentes paisagens urbanas. Atualmente, a população da região é predominantemente urbana. Em algumas cidades, principalmente no interior de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as construções e a organização urbana são marcadas pela influência dos imigrantes europeus. Nas últimas décadas, muitas pessoas migraram para grandes cidades. Isso levou ao crescimento acelerado dos centros urbanos da região, ocasionando uma série de problemas como a falta de transporte, de moradia e de escolas, assim como levou à ocupação de áreas de risco. Página 322. Atividades econômicas. Uma das principais atividades econômicas praticadas na região sul é a agricultura. As características climáticas e os solos férteis da região possibilitam o cultivo de diversos produtos, entre eles o trigo, a aveia, a soja, o café e a cana-de-açúcar. Na pecuária, a região abriga um numeroso rebanho bovino e ovino, sendo responsável por quase metade de toda a criação de aves e suínos do país. A elevada produtividade agropecuária da região sul está relacionada em geral ao emprego de técnicas e maquinários modernos de cultivo e criação de animais. Em relação às atividades industriais, as que mais se destacam na região são a alimentícia e têxtil e a automobilística. A
Além delas, é marcante a presença de agroindústrias, como moinhos de trigo, fábricas de óleo e vegetais. Página 323, temos atividades. Decifre os enigmas a seguir e descubra o nome de tipos importantes de agroindústrias da região sul. Depois pesquise o tipo de matéria-prima e os produtos derivados de cada agroindústria processa, que cada agroindústria processa. Então, nós temos aqui laticínios, matéria-prima, leite, produtos derivados, queijo, iogurte, manteiga, entre outros. Aqui nós temos o que? Frigoríficos, matéria-prima é a carne, produtos derivados, linguiça, presunto e entre outros. Aqui, vinícolas, matéria-prima é a uva, e produtos derivados de vinho e suco de uva, certo? Página 324, vamos para a região centro-oeste. A região centro-oeste ocupa uma área de aproximadamente 1.600.000 quilômetros quadrados, sendo a segunda maior região brasileira em extensão territorial. Além de 3 estados, abriga o Distrito Federal e a cidade de Brasília, capital do nosso país. Então, vamos conhecer aqui. Centro-oeste, nós temos o Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande, Goiás, capital Goiânia, e o Distrito Federal, Brasília, bem aqui, certo? Clima e vegetação. Nessa região predomina o clima tropical. Apenas em uma área do norte do Mato Grosso atua o clima equatorial. No centro-oeste, desenvolve-se diferentes tipos de formações vegetais. A vegetação de cerrado ocupa a porção central da região, onde predomina o relevo de planalto. O Pantanal estende-se por uma extensa área de planície entre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Já na parte norte da região, estende-se parte da floresta amazônica. A floresta tropical e a vegetação de campos também são nativas dessa região, porém ocupam porções menores no território. População. A população do centro-oeste, de aproximadamente 16 milhões de habitantes, está distribuída de maneira desigual pela região. A maior parte das pessoas vive em áreas urbanas, principalmente nas cidades dos estados e em Brasília. Na década de 1960, a região passou a apresentar um intenso crescimento populacional, decorrente do aumento da migração de pessoas vindas de outras regiões do Brasil. A vinda dos imigrantes para o centro-oeste foi incentivada por uma série de medidas adotadas pelo governo federal para promover a ocupação e desenvolvimento da região. Foram tomadas medidas como construção de Brasília, a extensão de rodovias e incentivo à produção agrícola regional. No centro-oeste também vivem dezenas de povos indígenas, diferentes porções da região, somando aproximadamente 143 mil indivíduos atualmente. Alguns desses povos vivem em áreas demarcadas como reservas indígenas. O Parque Indígena do Xingu, localizado no norte do estado do Mato Grosso, é a maior reserva indígena do Brasil, compreendendo uma área de aproximadamente 26.423 hectares. Esse parque reúne em torno de 16 povos indígenas. Certo? Aqui é a área, aqui embaixo, tá? Página 326. A gente tem atividades também. Encontre no diagrama o nome dos tipos de formações vegetais encontradas na região centro-oeste. Nós temos aqui o cerrado, floresta tropical, pantanal, campos e floresta amazônica, certo? E aqui vocês vão fazer uma pesquisa sobre o Parque Indígena do Xingu. Bom, página 327, áreas de preservação natural do centro-oeste. O cerrado e o pantanal apresentam uma grande diversidade de fauna e flora, que nas últimas décadas foram devastados por causa do desmatamento, principalmente para a agricultura e a criação de animais. Com isso, a diminuição das áreas de formação vegetal nativa tem ameaçado algumas espécies de extinção. Para evitar o avanço desse desmatamento, foram criadas 80 áreas de preservação na região, como parques e reservas. Essas áreas são promovidas ações para a preservação e a recuperação das espécies da fauna e da flora do
objetivo de restabelecer o equilíbrio natural dessas formações vegetais. 328. Atividades econômicas. A agricultura e a criação de animais são as principais atividades econômicas do Centro-Oeste. Entre os cultivos da região estão a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o algodão. Na pecuária, destaca-se a criação do gado bovino. Cerca de 31% do rebanho bovino nacional é criado nessa região. Na indústria, destaca-se as agroindústrias. Outra atividade econômica de importância no Centro-Oeste é o turismo. As paisagens naturais e a presença de cachoeiras, cavernas e rios de águas cristalinas atraem muitos turistas todos os anos nessa região. A gente vê aqui uma atividade na página 328, diz o seguinte: leia a manchete a seguir e responda as questões do caderno. Pecuarista é multado em 125 mil por desmatamento de cerrado em Mato Grosso do Sul. Então, qual é o principal assunto tratado nessa manchete? A multa que um pecuarista recebeu por ser responsável pelo desmatamento da vegetação do cerrado, Mato Grosso do Sul. De acordo com o que você estudou, que atividades podem contribuir para a devastação do cerrado na região centro-oeste? Agricultura e a criação de animais. Cite os problemas que ameaçam as áreas do cerrado e do Pantanal. O desmatamento das áreas de formação vegetal nativa tem ameaçado algumas